vamos lá, dando continuidade. Vamos ler aqui novamente. Ler aqui novamente receita de capital, transferência de capital. Na ótica orçamentária, são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas e investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica, sem corresponder, entretanto, à contraprestação direta ao ente transferidor. Os recursos da transferência ficam vinculados à finalidade pública e não à pessoa. Podem ocorrer a nível intragovernamental ou intergovernamental, assim como recebidos de instituições privadas. Receita de capital, outras receitas de capital. São classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Enquadra-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras. Tabela resumo origem e espécies de receitas orçamentárias na ótica da Portaria Conjunta STN-SOF-ME 163 de 2001, válida a partir do exercício de 2022 de forma facultativa e obrigatória a partir do exercício de 2023 para todos os entes federativos. Categoria econômica, origem e espécie das receitas correntes. Categoria econômica. 1. Receita corrente. 2. Receita corrente intra-orçamentárias. Origem: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Espécie: impostos. 1. Impostos. 2. Taxas. 3. Contribuição de melhoria. Código: a partir de 1.1.1, a partir de 1.1.2 e 1.1.3. Aqui o manual traz uma tabela bastante grande aqui com algumas especificações. Aí nessa tabela ele vai classificar em categoria econômica, né? Que é receita corrente, receita de capital, origem. A origem, que é a classificação ali das receitas, as espécies e por fim o código, que é a numeração que vai ser registrada. Eu vou ler aqui apenas basicamente a categoria econômica, origem e espécie dessa tabela. Então, a categoria econômica na tabela tem apenas 4 categorias econômicas, que é receita corrente e receita corrente intra-orçamentária, receita de capital e receita de capital intra-orçamentária. Origem temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aí subdivide em espécie, que é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receitas de contribuição, que é uma origem, e tem a espécie social, econômica, para entidades privadas de serviço social e de formação profissional e para custeio de iluminação pública. A terceira origem é a receita patrimonial, que se divide em 9 espécies. 1. Exploração do patrimônio imobiliário do Estado. 2. Valores mobiliários. 3. Concessões, permissões, autorização ou licença. 4. Exploração de recursos naturais. 5. Exploração do patrimônio intangível. 6. Cessão de direitos. E 9. Demais receitas patrimoniais. A quarta origem é a receita agropecuária, que se divide em 2, agropecuária e industrial, não só agropecuária.
origem receita agropecuária, espécie agropecuária. A origem 5, receita industrial, a única espécie é industrial. A origem 6, receita de serviço, se divide em 5. Primeiro, serviços administrativos e comerciais gerais. 2, serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte. 3, serviços e atividades referentes à saúde. 4, serviços e atividades financeiras. E 9, outros serviços. Transferências correntes, que é a 7, né, a origem, e se divide em 7 espécies, que são transferências da União e de suas entidades. 2, transferências dos estados e do DF e de suas entidades. 3, transferência dos municípios e suas entidades. 4, transferências de instituições privadas. 5, transferências de outras instituições públicas. 6, transferências do exterior. E 9, demais transferências correntes. E a última origem das receitas correntes, a última origem é a 9, que é outras receitas correntes, que se divide em 5 espécies. Multas administrativas, contratuais e judiciais. 2, indenizações, restituições e ressarcimentos. 3, espécies, direitos e valores incorporados ao patrimônio público. 4, multas e juros de mora da receita de capital. E 9, demais receitas correntes. Aí, continuando a tabela, ele fala novamente, só que agora das receitas de capital. A segunda parte da planilha, da tabela, que ele vai falar as receitas de capitais, dividindo em categoria econômica, origem e espécies da receita de capital. Essa daqui é menor porque as receitas de capitais são subdivididas apenas em 5 origens. A primeira origem é a operação de crédito, que divide-se em 2 espécies internas e externas. A origem 2, alienação de bens, que tem 3 espécies. 1, bens móveis. 2, bens imóveis. E 3, bens intangíveis. A origem 3, amortização de empréstimo, que tem apenas uma espécie, que é a amortização de empréstimo. E a origem 4, transferências de capital, que tem 7 espécies, que é 1, transferências da União e de suas entidades. 2, transferências dos estados e do Distrito Federal e suas entidades. 3, transferências dos municípios e suas entidades. 4, transferências de instituições privadas. 5, transferências de outras instituições privadas. E 6, transferências do exterior. E 9, demais transferências de capital. Essas transferências de capital, acho que é a mesma das transferências de corrente. Isso. São 7 também, são iguais. Passando o olho rápido. E a última origem das receitas de capital é a 9, outras receitas de capital, que há 5 espécies. 1, integralização do capital social. 2, resultado do Banco Central. 3, remuneração das distribuições do Tesouro. 4, resgate de títulos do Tesouro. E 9, demais receitas de capital. Tabela resumo. Origem e espécie de receita orçamentária na estrutura de codificação válida para a União de 2016 a 2021 e para estados e municípios de 2018 até 2021, podendo ser utilizada em 2022, desde que realizado o envio das contas públicas pelo SICONF, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.
Aí mais uma tabela, essa tabela aqui é referente a sim, aqui é uma tabela específica para os estados e o município. E os municípios. Então, basicamente, uma repetição da tabela anterior. Não há muita diferença, não. Creio que não há nenhuma diferença. Talvez mude apenas a numeração. Código do registro. Código do registro talvez deva mudar. Dando continuidade. Recursos arrecadados em exercícios anteriores. RAEA, referente aos RPPS. Para que a lei orçamentária seja aprovada de modo equilibrado, a classificação 9990.00.00 recursos arrecadados em exercícios anteriores encontra-se disponível na relação de naturezas de receita, conforme estabelecido portaria conjunta STN-SOF 163 de 2001. Somente para suprir a excepcionalidade dos regimes próprios de previdência social, o balanço orçamentário destes entes poderá incluir recursos arrecadados em exercícios anteriores para fins de equilíbrio orçamentário. Quando da execução do orçamento, esses recursos serão identificados por meio de superávit financeiro, fonte para suportar as despesas orçamentárias previamente orçadas. Para fins de contabilização dos valores previstos no projeto de lei orçamentária anual da PELOA, o ente poderá efetuar facultativamente os registros em contas orçamentárias e de controle de disponibilidade de recursos, conforme demonstrados a seguir. Aí ele dá um lançamento aqui de um registro, natureza da informação orçamentária, debita a conta, dotação inicial, que essa é RAEA, que acredita créditos disponíveis. Outro lançamento é a natureza da informação de controle. Ele faz os lançamentos, orçamentário e o lançamento de controle. O lançamento de controle vai debitar DDR, que é recursos disponíveis para o exercício, e vai creditar DDR, recursos de exercícios anteriores. A conta DDR, recursos de exercícios anteriores, existe o valor das disponibilidades provenientes de recursos de exercícios anteriores, cuja execução depende de autorização. Essa conta tem natureza credora e não inverte saldo. Quando da utilização desse recurso no exercício corrente, além dos registros nas contas de execução orçamentária, registra-se os valores autorizados em contas de controle. Natureza da informação de controle. Mais um lançamento debita DDR, recursos de exercícios anteriores, e credita DDR, recursos disponíveis para o exercício. Destaca-se, contudo, que outra forma alternativa de registro corresponderia a não incluir no PELOA as despesas que seriam suportadas pelas RAEA. Ao optar por esta prática, no início do exercício seguinte, o ente poderia abrir créditos adicionais, agora já suportados pelo superávit financeiro, no balanço patrimonial do exercício seguinte.